Vamos dar continuidade a esse assunto, que ainda está me trazendo muitas resistências, glândula pineal. Vamos lá. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou abordar aspectos físicos, materiais da glândula, que eu considero cruciais para que a gente possa avançar. Então, aspectos vibracionais, sutis, energéticos, místicos, esotéricos, comprar outro vídeo. O primeiro ponto que a gente tem que ter em vista é que a precisão da linguagem é fundamental. Sem isso, a gente cai numa redução, numa simplificação excessiva, onde o que se aprende está errado. E quando você ensina algo errado, e aquilo fica embasado em você, fica internalizado, fica condicionado, para você mudar aquela ideia depois, mais tarde, é muito complicado, é muito difícil. E boa parte do que eu vejo de errado em relação à glândula pineal diz respeito a essa questão de linguagem, dessa precisão. Porque eu, simplificando demais a coisa, eu deixo de fora aspectos importantes e eu crio uma expectativa, uma realidade muito ruim, muito equivocada na cabeça das pessoas. Então é preciso cuidado, preciso cuidado. Eu, como professor, repudio totalmente isso, ensinar errado. Você não ensina, você diz que não pode, porque não é o momento, porque a pessoa não está preparada, que ela não tem a base para aquilo, e no momento posterior você vai ensinar. É melhor do que você ensinar errado, para que a pessoa possa entender um pouquinho naquele nível que ela está, e depois, quando ela vai avançar, ela vai perceber que... E aí vai gerar um conflito, um desgosto muito grande, uma desilusão muito grande. Então a precisão da linguagem é fundamental. Eu não sou cientista, eu não sou geneticista, eu não sou médico, eu não sou neurocirurgião, não sou nada disso. Sou um autodidata. Eu tenho uma ferramenta hoje que é o Gemini, que me permite perguntar tudo para ele. Qualquer dúvida que eu tenha, e no caso aqui sobre a pineal, eu fiz isso ao máximo. Qualquer dúvida, por mais esquisita, esdrúxula que seja, eu coloco lá, ele organiza o pensamento, ele me traz respostas, ele me traz questionamentos e eu consigo aprender. Então eu consigo fazer isso. E aí eu consigo trazer para vocês o vídeo. Algumas questões eu já abordei no vídeo anterior, meio que em passant, assim, né? Só para citar. Vou retomar talvez aqui alguma coisa para a gente organizar o pensamento e ficar nessa parte mais física. Primeiro ponto que eu considero importante. A glândula pineal não está no centro do cérebro. Não está. Se você usar a linha antero-posterior, está. Se você usar o latero-lateral, não está. Ela está um pouquinho para trás e um pouquinho para baixo. Então, já começamos por esse ponto principal. Não está. No centro. Tá? Isso elimina. Segunda questão. Segunda questão, ela se torna bem ampla. A gente pode abordar hoje com um pouquinho mais de profundidade. A questão do na e a questão do da. A calcificação, ela ocorre na glândula, ou seja, dentro da glândula. A calcificação não ocorre, não é uma calcificação da glândula, não é a glândula que vira uma pedra. Então esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender nessa questão da linguagem. Quando você diz que a calcificação ocorre na glândula, é que ocorre lá dentro, em alguns aspectos dela. Quando você diz que é a calcificação da glândula, é que a glândula está se empedrando, o que não é verdadeiro. Mesmo nos casos mais intensos de calcificação, isso não ocorre da glândula toda virar uma pedra, ou perto disso. Certo? O segundo aspecto que deriva dessa questão da calcificação, ele é crucial. Ela é crucial. Por quê? É uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai ter que tomar com relação à calcificação. Porque ela é dúbia, ela é ambígua, ela induz a um erro crasso, terrível.
Ocorre calcificação na glândula. Essa calcificação ela vai gerar, né, um tipo de hepatita. Um tipo de hepatita. Deixa eu ver se eu anotei aqui os tipos de hepatita. Mas não anotei, eu esqueci. Vocês vão ter que pesquisar. Mas tem alguns tipos de hepatita que ocorrem ali. Que droga. E esses cristais de hepatita que se formam são microscópicos. Ou seja, a glândula já é pequenininha e os cristais são microscópicos. Certo? Legal. E a calcificação, ela aumenta com a idade, aumenta em alguns diversos fatores que são elencados, aumentando o número de cristais. Certo? Aumentando o número de cristais. Uma das possibilidades, que ainda não tem um embasamento científico, é a questão do flúor. Flúor na água, flúor na pasta de dente, que esse flúor vai se juntar com a hepatita lá e vai formar um outro tipo de hepatita, se não me engano é fluoropatita, uma coisa assim, a outra é hidroxihepatita, devia estar anotado. Mas não há ainda assim um parâmetro. Porque a gente não tem nem parâmetro com relação ao tamanho da pineal, com quantidade de cristais, produção da melatonina, a gente não tem parâmetro nenhum, é uma coisa muito variável. Mas o fato é que essa calcificação vai acontecendo com o tempo por diversos fatores. Se você acha que o flúor está causando, diminua o uso de flúor. Eu aqui intercalo pasta de dente com flúor, pasta de dente sem flúor. A água vai conter. Ok. Mas nós não temos casos de calcificação se tornando tão grande a ponto de paralisar a glândula. Pode estar associada com algumas doenças, com alguns tumores, algumas coisas assim. Mas ainda é objeto de muito estudo. Ok. Então a calcificação é natural, vai acontecer, pode aumentar ou não. Legal. E a calcificação é o que produz o surgimento dos cristais microscópicos. Certo? Aí você ouve falar que a glândula pineal estando calcificada prejudica você. Prejudica você fisicamente, porque pode levar a tumores, alguma coisa assim, né? Problemas físicos, e que prejudica a sua mediunidade, prejudica a sua paranormalidade, prejudica a vivência mística. Só que a base para a paranormalidade, para psíquico, para mediunidade, para vivência mística associadas com a pineal, estão associados com os cristais presentes na glândula. Então nós temos uma contradição. Você ter cristais na glândula é bom, porque vai ajudar o processo de mediunidade. Mas você pensa que a calcificação faz mal. Então você quer descalcificar a glândula, você quer destruir os cristalzinhos que estão lá dentro, e ao mesmo tempo você quer ter cristais para ter a sua paranormalidade. Você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que fazer uma decisão. Porque, a princípio, quanto mais cristais, melhor para a paranormalidade. Né? Então, quanto mais calcificação, melhor. Então, como é que a gente fica nesse equilíbrio? Porque os cristais eles estão distribuídos de uma maneira caótica dentro da glândula. Eles não seguem o número dourado, não seguem Fibonacci, não criam cadeias cristalinas extremamente conforme a geometria sagrada que vão facilitar. Não, eles estão lá depositados na glândula, espalhados. Então, isso é básico, fundamental, inicial.
Você quer ou não quer a calcificação? Se você não quer a calcificação, você vai reduzir, se é que é possível, né? Há muita ilusão nesse meio, você vai reduzir os cristais. E sem os cristais você não tem os poderes paranormais. Você vai ter que decidir. Precisamos de um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio? Se não se sabe hoje qual é a concentração de cristal, o que é ideal, o que é sobrecarga, se não se sabe hoje se realmente os cristais que estão ali, que são microscópicos, têm alguma coisa a ver, muita efervescência esquizotérica. Mas isso é fundamental no meu entendimento. Legal? Legal. Segundo ponto físico, ele é problemático também. Problemático. Porque ele vai se dividir. Disse que a pineal produz a melatonina. Certo? É o que você vê por tudo aí. Né? A pineal produz a melatonina. Isso é parcialmente correto. Porque a pineal não produz a melatonina por si só. A pineal pega serotonina e com as receitinhas que ela tem lá dentro, com as enzimas que ela tem lá dentro, ela faz essa serotonina derivar para melatonina. Então ela não produz diretamente. Então essa frase que a pineal produz melatonina, ela tem que ser tomada com cuidado. Ela tem que ser tomada com cuidado. Porque isso tem uma série de implicações. Então ela pega a serotonina, atua sobre ela e libera a melatonina. Legal. Mas não é só a pineal que fabrica melatonina. Nós temos melatonina, o intestino fabrica, a retina fabrica, o fígado e os rins fabricam também melatonina. Não em tão grande volume, apesar de não se poder comparar, essa questão de medir aí as quantidades é muito problemática, também se fabricam a partir da serotonina. Legal. Aí entra uma questão interessante. Os suplementos. As pessoas tomam suplemento de melatonina. 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, acho que são as medidas mais comuns. Não sei se eu vi de 10 miligramas, né, ou gramas, já nem sei mais, esqueci. Embrulhou a cabeça. Mas 3, 5 e 10, se não me engano, eu já vi em algumas propagandas. O que acontece? Você toma a melatonina pronta. Ela não vai ser produzida pela glândula. Você toma para quê? O suplemento? Para dormir. Para dormir. Você não está conseguindo dormir, não está conseguindo descansar, não está conseguindo entrar num sono reparador. Aí você pensa, não, a minha pineal não está calcificada e não está produzindo melatonina suficiente. Vou tomar um suplemento. E aí você até melhora o sono, dorme, né, por algum tempo. O problema é que fazer isso dessa forma é muito arriscado. Porque se você não fizer uma análise, se você não for para uma consulta com um médico, e não identificar a causa do que está ocorrendo, e você simplesmente supor, porque você ouviu falar que a pineal está calcificada e que ela não produz a melatonina suficiente, melanina a gente sempre confunde, né? Faz parte. Aí eu não consigo dormir, não consigo relaxar, não consigo descansar, não consigo me recuperar. Talvez o seu problema seja serotonina. Talvez a sua glândula seja perfeitinha funcionando. Mas como você não tem serotonina suficiente no organismo, ela não consegue produzir melatonina suficiente. E quando você toma o suplemento, porque você acha, porque vozes na sua cabeça dizem que a pineal está calcificada e não está produzindo, você está escondendo um problema muito mais sério, que é o baixo nível de serotonina. E aí você passa um tempo imenso com isso e os problemas se agravando. Você está escondendo a causa verdadeira, que só vai ser descoberta através de uma consulta e de exames para identificar essas questões.
A melatonina não é sonífero. A melatonina não é sonífero. Ela é um sinalizador para o corpo se preparar para o sono, para sair da vigília e partir para o estágio de sono. Ela mantém algumas questões, como a temperatura do corpo mais baixa, porque você está dormindo, você não está em atividade, o calor do seu corpo não pode ser excessivo. Mas ela não é sonífero. Você não pode tomar melatonina para dormir, achando que está tomando sonífero. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E esse é um equívoco muito comum. A melatonina, a pineal produz, aí eu vou dormir. Então se eu tomar o suplemento, eu vou dormir. Não é assim. A coisa é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa. Ok. Disse que a pineal regula o ciclo de sono e vigília, ou regula o sono. Algumas vezes são mais restritivos. Não é a pineal que faz isso. A pineal não decide quando é hora de dormir e quando não é hora de dormir, ou quando é hora de acordar. Quem faz isso é o hipotálamo. Disse que a pineal é sensível à alteração da luz do ambiente, da luz solar e tudo mais. Não. Porque a pineal fica lá dentro do cérebro, escondidinha, fechadinha, e ela não capta a luz solar. Não capta a luz ambiente. Não incide sobre ela. Quem faz isso são os nossos olhos, a nossa pele e até diria a nossa mente. Na medida em que você visualiza à noite, você visualiza dia. Isso interfere também no cérebro. Essa informação de alteração de luz solar, de anoitecer, vai para o hipotálamo e ele vai dizer para a pineal que é a hora dela preparar você para o sono. Então ele comanda a pineal dizendo que ela vai preparar você para o sono. Assim como ele comanda ela para dizer que está amanhecendo e que ela tem que reduzir e parar de produzir a melatonina. Quem faz isso é o hipotálamo. E isso você vê em poucos lugares, só nos vídeos de aspecto mais científico, de aspecto mais técnico. Naquela parte esotérica, esquizotérica, não tem isso. É a pineal que decide, é a pineal que sabe, é a pineal que capta a luz. Existem alguns estudos, que não são conclusivos ainda, que estão questionando se toda a informação visual de luz vai só para o hipotálamo, para esse aspecto de sono e vigília, ou se há alguma derivação para a pineal. Mas ainda não se tem conclusão sobre isso. Então, a princípio, quem controla é o hipotálamo. Aqui vale a pena a gente associar mais uma glândula, que é a pituitária, porque são 3, né? Muito ali. A pituitária é chamada de glândula mestre. É ela que comanda todo o sistema do organismo. Não. Quem comanda é o hipotálamo. O hipotálamo é que manda a pituitária fazer algumas coisas e ela que sai comandando os seus subordinados. E aí nós temos essas distorções, né? Que por questão de ensino apressado, simplista, reducionista, a gente se perde. Então, se desconsidera o hipotálamo totalmente e a gente fica só na glândula pineal, é ela que faz, ela que decide, ela que sabe, ela que resolve, tudo ela. Como se ela não dependesse de mais nada, só da luz solar para fazer isso. Cuidado. Cuidado.
O que mais que nós podemos abordar aqui na parte física? A pineal também não comanda o ritmo circadiano. Não controla o ritmo circadiano. Quem faz isso é o hipotálamo, de novo. Ilustre desconhecido. A pineal faz parte do processo de controle do ritmo circadiano. Principalmente do aspecto de sono e vigília. Mas não é ela que controla, não é ela que decide. De novo. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Mas é uma glândula fundamental. É difícil estudar. Ela está num local do cérebro praticamente inacessível. Para você chegar até ela, você pode causar lesões sérias. Há muito a questão da imagem sendo desenvolvida, né, para estudar ela. Emissão de pósitrons e outras tantas coisas. E acompanhamento de níveis hormonais, níveis sanguíneos, questões que influenciam, serotonina e tudo mais, para tentar se entender. Há muita pesquisa sobre a pineal, né, na parte física. Muita coisa. Pouca coisa conclusiva, porque varia muito de idade para idade, de pessoa para pessoa, cultura para cultura, de alimentação, de ritmo de vida. São tantas variáveis que não dá para dizer assim, ó, a pineal tem esse tamanho, a pineal produz tanto de melatonina, ela pega tanto de serotonina. Não dá para fazer isso. As variáveis são muito amplas, muito genéricas, não se sabe muita coisa ainda, há muito a ser descoberto e padronizado. Então hoje é uma incógnita para a ciência, muitos aspectos ligados com a pineal. Muito estudo, muito trabalho científico sendo promovido para se buscar, né, uma alteração, um saber melhor, um conhecimento melhor sobre todas essas questões. Certo? Acho que era isso. A melatonina tem mais algumas funções, questões de imunidade, antioxidante, né? Aspectos sexuais no começo da nossa juventude. Tem bastante uso, bastante aplicação e bastante estudo também para determinar o que essa melatonina faz no organismo e tudo mais. Uma outra questão também muito prática, muito em voga nos esquizotéricos, é que a pineal fabrica de forma endógena o DMT. DMT, aquela substânciazinha que está lá presente na ayahuasca, no daime, e que induz a estados místicos, vivências místicas, expansões de consciência. Também não há estudos conclusivos de que a pineal faça isso. Ciência ainda não tem uma posição definida. Os esquizotéricos afirmam. Mas não tem essa posição, certo? E nem de presença de fabricação de DMT e nem de presença significativa, ocasional de DMT vindo da pineal. Não existe. É claro que o DMT funciona, o DMT ajuda em muitas coisas. Preciso cuidar também com o que ele faz, né? Porque ele não é um ente também, assim como a glândula não é um ente com consciência, com livre-arbítrio, com poder de escolha e decisão. Mas o DMT tem a sua função, tem a sua utilidade e muita pesquisa está sendo feita também com DMT, assim como é LSD e a psilocibina, com resultados fantásticos. Estudos sérios, acadêmicos e bem organizados, bem conduzidos. Há muito tempo isso. Muito tempo. Então também não temos conclusões a respeito disso. Ok. Acho que era isto, pessoal, que eu tinha para trazer de aspectos físicos relacionados com a pineal. Certo?
ela tem uma série de problemas, como eu mencionei, a questão de tumores, gera desequilíbrios, gera uma série de problemas de saúde. Isso a ciência estuda, pesquisa, está se conduzindo adequadamente e está disponível aí com bons pesquisadores. E eu acho que eram estas as questões de aspecto físico, tá? Relacionadas com a pineal. Vocês podem observar que tem alguns pontos aí que são críticos, né? A questão do Na e do Da, a questão central da calcificação, que vai implicar daqui a pouco mais, eu vou abordar aspectos energia sutil sobre isso, e que são decisões difíceis para as pessoas, né? Eu não consigo entender esse dilema, calcifica ou não descalcifica. Elimina os cristais ou aumenta os cristais. Então, importante. Você encontra muito material sobre a pineal na internet, muito. Boa parte desse material cai na falta de precisão de linguagem, no reducionismo, na simplificação, nas ideias esquisitas, mistura, as pessoas não conseguem ser muito focadas. Mesmo no material mais científico, por professores, médicos, pesquisadores, você percebe erros de linguagem, você percebe dificuldades de expressar o conceito adequadamente. Essas simplificações vão estar presentes, então é preciso muito cuidado. E alguns materiais são excelentes, muito bem organizados, com as ressalvas sendo feitas, com a linguagem adequada. Então, tem de tudo. Bom senso e caldo de galinha é necessário para separar o joio do trigo, para escolher aquilo que é válido, correto e verdadeiro. É preciso cuidado com o nosso viés de confirmação, porque quando eu encontro um vídeo em que a pessoa fala o que eu quero ouvir, é fantástico, é maravilhoso, eu concordo e tudo bem. Quando eu encontro um vídeo que a pessoa fala o que eu não quero ouvir, eu brigo, eu bato, eu me rebelo, eu entro em conflito. Então eu não comparo para ver se esse vídeo é verdadeiro ou esse vídeo é verdadeiro. Eu levo as minhas preferências e faço escolhas com base na preferência, não na verdade. Preciso muito cuidado com esse detalhe, né? A fonte das informações. Isso é muito verdadeiro na parte científica, de ensino, de professores, médicos, pesquisadores, cientistas, e isso piora horrores na área mística, porque aí a coisa vai para o brecho, a vaca vai para o brecho quando chega na área mística. Então é importante que você comece o estudo da pineal, se você acha isso importante, se você acha isso significativo, pela parte científica, pela parte material, pela parte física, por algo que seja razoavelmente comprovado pela ciência, por bons médicos e pesquisadores, que falem coisas coerentes, usando uma precisão de linguagem, usando termos técnicos, mas sem tornar a coisa tão difícil de entendimento, tão distante do dia a dia, mas sem fazer concessões para cair no reducionismo, que vai complicar o seu entendimento, a sua crença vai ser prejudicada, você vai criar ilusões dentro de você. Então o primeiro ponto é esse, buscar uma boa fonte de informações materiais, físicas e científicas, para só depois a gente começar a abordar alguma coisa na parte esquizotérica. Que é o próximo vídeo. Gratidão. Fique à vontade para discordar, fique à vontade para não gostar, fique à vontade, sempre com educação, claro, né? Sempre com educação, evitar agressões que não levam a nada. Não estou querendo convencer você, estou compartilhando o meu processo, aquilo que eu pesquisei, que eu li, que eu encontrei, que eu vejo, e espero que seja útil. Até a próxima. Mais um vídeo em que eu fico preso.